Eu não tenho resposta mesmo. Eu não sei para onde ir e o que fazer mesmo. Mas eu tenho um caminho a partir de agora. Eu tenho uma verdade. E ainda que eu esteja destruído, se eu crer nele, se eu confiar nele, ele é a ressurreição e a vida. Eu tenho muita expectativa para tudo que a gente vai ver nessa noite, gente. Meu coração, ó, A palavra é simplesmente tudo que muda a nossa vida, muda a nossa expectativa. E eu espero que você pegue papel, caneta, bloquinho de notas do celular, sei lá o que for, mas separe o que você tiver. A palavra de Deus não pode ser apenas algo que transita no nosso ouvido, mas tem que estar aqui no nosso coração. E com toda a humildade, eu não vou compartilhar com você minhas ideias, mas a palavra de Deus. Eu desejo o melhor sermão da sua vida. Nos vemos no final dele. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Senhor, nesta manhã teremos ceia, estamos entregando os 21 dias de jejum. Muito mais esperamos da tua parte. Nós imploramos por tua presença, Senhor. As decisões que vamos tomar, não queremos tomar sem o Senhor. As escolhas que vamos fazer, as estratégias, queremos que o Senhor faça parte da nossa vida. Queremos que o Senhor faça parte das nossas escolhas. Queremos sentir aquela paz que só o Senhor dá. E eu ter a certeza, é isso que Deus espera de mim. É essa decisão que Deus espera. E para isso, Pai, nós precisamos te ouvir. Precisamos te ouvir claramente. A voz que acalma a alma. É como um leito precioso, que depois de um dia de cansaço nós deitamos. Que voz doce, que voz preciosa, que voz que embriaga a alma, que voz que traz alento, que voz que traz estrutura, ainda que nada fora de mim aconteça. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Fala conosco, Deus. O homem, ele precisa sempre entender, ter respostas para acreditar. Isso não é de agora. Tomé foi o ícone de homens que precisam de respostas para acreditar. Tomé disse: eu só acredito se eu ver, se eu colocar os dedos na ferida. Se não colocar, eu não creio que ele ressuscitou. E assim a humanidade caminha, porque o pecado nos tornou pessoas naturais. Então as faculdades precisam entender, ter respostas para depois dizer: isso é verdade. As empresas, as famílias, nós caminhamos sempre assim. A nossa atuação, ela vem diante de termos respostas, explicações. E a resposta, ela é um conforto para nós, porque ela é a razão do porquê aquilo aconteceu. É a razão do que eu perdi. E respostas são importantes. É importante saber a razão de um fracasso, porque tendo a resposta do porquê fracassei, é provável que se eu for minimamente inteligente, não vou fracassar mais no mesmo lugar. É importante ter respostas de uma doença, por que o caroço saiu, e fazer uma biópsia e saber se é maligno, benigno, enfim, e a partir dali a resposta me trazer um tratamento médico. As respostas, elas são importantes porque elas nos direcionam caminhos. Mas e quando não há resposta? E quando a gente tem aquela lacuna de silêncio na vida, que simplesmente vem os ataques, vem as pancadas, as perdas, e você para olhar para a direita, esquerda, para cima, para baixo, e você fala simplesmente: há um vazio, não há uma explicação. Não tem uma explicação relevante, ou uma explicação que justifique aquilo. Não tem lógica. Não tem lógica. E quando não tem lógica, a primeira sensação que nós temos parece que o Deus que a gente serve não age como a gente pensa. E aí o nosso Deus pode parecer como um fraco, como um Deus que não responde, e aí Deus está demorando, e aí começa uma série de coisas. Agora,
Quais são as perguntas que você não tem resposta? O que aconteceu na sua vida, em qualquer esfera? A perda de um familiar, a perda de dinheiro, a perda de um casamento, de um relacionamento, a mudança de alguém, uma crise, uma perseguição. E você fala, eu simplesmente penso, repenso, e eu não encontro uma razão do porquê isso aconteceu. Quando a gente tem um familiar que adoece e morre, estava tudo bem. De repente a gente está lá no cemitério, do lado de um caixão, e agora na época de Covid, nem isso a gente pode mais, nem velar um parente. E aí você passa na sua cabeça, por quê? A gente é tão desesperado por respostas, que eu já vi pessoas assumindo a culpa pelo falecimento do outro, porque não importa se ele vai se culpar, ele só quer ter uma explicação para aquilo. Ai, fui eu, acho que fui eu, morreu por minha causa, morreu porque eu que não dei atenção. Porque nós sempre queremos uma resposta para aquilo que está acontecendo. A instabilidade na empresa, faço tudo certo, está aqui, ó. Controlo, compro bem, o custo está baixo, tem uma boa margem, mas não vai. Qual é? Aí você vai fazer cursos, ler livros, vai procurar, e as pessoas dizem, olha, eu não entendo, porque todo mundo que faz o que você faz está fazendo certinho. Você está fazendo certinho, era para estar dando algum resultado. Surpreendentemente não há uma resposta. Aquele crescimento que nunca chega, as perdas inesperadas, e aí vem as perguntas, por que agora? Por que comigo? Por que nesse momento? E aí aquela sensação de, é tudo tão injusto, cruel, aí mexe com a adoração. Até hoje eu me pergunto, por que minha avó morreu com 55 anos? Até hoje eu me pergunto. Por que Deus não deixou minha avó ver eu me tornar um pastor? Uma mulher que lutou pela família. Minha avó não viu meu ministério. Com 55 anos, nova. Morreu. Talvez você tenha um parente aí que você fala, por quê? Gostaria de saber, porque mesmo sendo fiel a Deus do meu dízimo, sempre fui, Deus permitiu que 3 carros meus fossem roubados e eu não tinha seguro. Queria saber por quê. 3 carros, um atrás do outro. Por quê? Queria saber por que ele recolheu os fundadores dessa igreja em 97, de diferença de 2 meses de um para o outro. Por quê? Por que ele levou um, Coutinho, a Meire morreu, depois de 2 meses o Coutinho morreu, tirou os 2, mesmo ano. Por quê? A reflexão que eu tenho é que tem perguntas que não tem respostas aqui, não terão. E eu quero ensinar você, através dessa palavra, que na nossa vida isso é algo comum. É por isso que num velório de um cristão, a paz, e num velório de um ímpio, a gritaria, desespero. Eu vou junto, eu vou pular aí na cova, eu vou junto, porque nós aprendemos que quando acabam as respostas, começa a fé. Quando acabam as respostas, não há resposta, uma pessoa comum enlouquece, vai para os remédios, se joga, se mata, entra em depressão, porque não há nada se não há resposta. Mas nós, quando acabam as respostas, quando a conta não fecha, quando não tem como ter lógica, é aí que começa o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que eu espero. É aí. Caso contrário, se não existir fé depois das respostas ausentes, você vai ter a dúvida, que é o veneno contra toda a espiritualidade. Quer matar a vida espiritual? Duvide. Quer se tornar um cristão fraco? Carregue dúvidas.
dúvida sobre o melhor de Deus, dúvida que Deus te sustenta, dúvida que você vai sobreviver, dúvida se é que você vai suportar. Duvide mesmo, duvide da Bíblia, duvide da oração, duvide da casa de Deus, duvide da adoração, duvide, comece a duvidar, abra bem a boca e duvide mesmo, se Deus é real, se Deus é com você, se você não vai suportar, porque você está duvidando da palavra que diz que Ele não dá um fardo maior que você possa suportar, você está duvidando da Bíblia que diz que não existe nenhuma aprovação que não seja incomum aos homens, você está duvidando da palavra que diz que Ele estaria com você todos os dias, que Ele é o seu pastor e nada te faltará, de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido. Duvide e mate a sua fé. A dúvida é o veneno da espiritualidade. E aí eu vou dizer: ai pastor, será que só eu? Por que só comigo? Só com você? Já parou para pensar que Deus pegou 3 meninos na Babilônia, colocou-os dentro de um lugar terrível, permitiu que eles fossem para uma fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida que o normal, tão quente que até os soldados, na hora de jogar os 3 meninos, os soldados morreram com o calor do fogo. E aí Deus vai lá, põe o 4º homem, anda com eles na fornalha, nenhum fio de cabelo é queimado, e eles são livres, intactos da fornalha. Aí lá no Novo Testamento tem um homem chamado Estevão. Ele está pregando o evangelho, prega que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Há uma raiva contra ele, uma fúria, uma inveja. Arrastam ele para fora do templo, levam ele para a porta da cidade, pegam pedras e tacam nele, e ele é morto. Me responda, por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha e não livrou Estevão do apedrejamento? Se você tem uma resposta, me diga, porque eu não tenho. Em Juízes capítulo 6, versículo 13, tem um homem lá cheio de dúvidas, perguntas. Gideão, olha umas perguntas dele. Ah Senhor, por quê? Porque ele está malhando trigo no lagar, os midianitas estão roubando, ele está cheio de dúvida, porque não fecha a conta. A gente trabalha, e o fruto do trabalho é roubado. Eu trabalho, e quando eu vou desfrutar me roubam, não fecha a conta. Aí ele vai fazer pergunta para Deus. Ah Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Sabe qual foi a resposta de Deus para Gideão? Vai nessa tua força. Ele fez 2 perguntas. Se o Senhor está conosco, por que estou passando por isso? Segunda pergunta: onde estão as maravilhas que o Senhor fez no passado? Onde estão? A resposta de Deus é: vai nessa tua força. Gideão não teve uma resposta, ele teve uma ordem: vai embora, continua. Não queira entender. É como se Deus falasse: compreenda. Você não domina o que eu tenho para você. Você não domina o caminho que eu tracei para você. Olha, não rebaixe os meus pensamentos aos seus pensamentos. Nós somos limitados e tem coisas que não adianta eu te explicar, porque você não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender o meu plano. Você não vai entender. A criatura nunca vai entender o Criador. Mas a soberba humana, nessa gana de dominarmos, de sermos bons em tudo, essa arrogância humana que até quer explicar como o mundo aconteceu, prefere acreditar numa explosão pífia que nos fez vir do macaco, do que se render ao que está na cara. Nós somos feitos por Deus. Olha para você, olha para o teu corpo, olha teu aparelho respiratório, olha teu aparelho neurológico, olha teu aparelho vascular, olha a beleza, olha as 4 estações do ano, olha os dias, a noite, o luminar, o sol refletido na lua, a lua iluminando a noite. Você acha que uma explosão faria tudo casar como casou? É Deus. Mas a gente precisa ter uma resposta, porque não dá para explicar Deus. Eu preciso explicar. Então eu vou criar o átomo, a parcela, a célula, o animal, o girino, e aí eu vou. Por quê? Por que Deus livra Daniel da cova dos leões e não livra João Batista
de ter a sua cabeça numa bandeja? Será que Deus amou mais um do que o outro? Será que Daniel era muito mais especial do que João Batista? João Batista era primo de Jesus, um homem que pregou numa época terrível, um homem de fé. Por quê? Por que a cabeça de João Batista foi parar numa bandeja e Deus fechou a boca dos leões? Deus não livrou João Batista de Herodes e livrou Daniel dos leões. Em Atos capítulo 1, versículo 6, talvez a gente comece a ter um pouquinho de norte para isso. Atos 1, 6, há uma pergunta que fizeram a Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Senhor, é agora. Olha a resposta de Jesus: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. É uma resposta extremamente desagradável, mas é uma resposta excelente. Jesus está dizendo: não vos compete saber. Não vos compete saber. Não é algo que você tem que saber. Você não precisa saber. Mas pastor, eu quero uma explicação. Por que comigo? Por que tão nova? Por que agora? Tanta gente ruim, tanta gente que não presta. Logo eu, logo na minha casa. E aí a gente começa a jogar na cara de Deus, né? Mas eu sirvo a Deus, eu sou fiel, eu dizimo, eu oro, porque comigo? E aí a gente quer encontrar uma resposta, e a resposta é: Deus não existe, Deus é injusto. Não vos compete saber. Por quê? Vai nessa tua força. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés faz uma pergunta para Deus. Outra pergunta sem resposta ideal. Em Êxodo 3:13, Moisés pergunta: olha Deus, quando eu chegar lá diante de Faraó, diante dos israelitas lá no Egito, e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou e eu vou ser líder de vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que eu vou dizer? Talvez ele esperasse Deus: diga que o grande libertador, o grande poderoso, o Yeshua HaMashiach, Jeová Jireh. Não, disse Deus: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me envia a vocês. Moisés teve uma resposta que não respondeu a pergunta dele, porque o que Deus responde não define quem ele é. E muitas vezes a resposta de Deus para você não é a resposta que você está esperando. A resposta de Deus não é: vá até lá e diga que eu sou te enviou. Agora pense em algo. Quando você faz um exercício de matemática, quando é que o exercício termina? Quando você encontra a resposta do problema. Aí você entrega para o professor dizendo: acabou o problema. A prova termina quando você encontra todas as respostas, porque respostas concluem processos, respostas fecham lacunas, respostas dizem: é o fim, não há mais nada, encontrei a resposta. Você entende por que algumas vezes nós não teremos respostas? Porque estamos querendo concluir processos que não foram concluídos. Estamos querendo que Deus feche um ciclo que ainda tem muito desdobramento pela frente. Queremos que Deus finalize essa prova, porque estamos cansados, exaustos, e queremos entregar na mão de Deus, dizendo: olha Senhor, me dê a resposta para que eu entenda, e aí acabe com isso. E Deus está dizendo: eu não vou concluir algo que ainda tem outras coisas para te ensinar. E é isso que vocês têm que ouvir da parte de Deus. Você não pode querer concluir algo que Deus não disse que vai ser concluído. E se Ele não respondeu, se não há uma clareza, e eu sei que tem muitas pessoas agora dizendo: pastor, não entra na minha cabeça. Não entra.
Não entra, não entra, me dá uma revolta, me dá uma raiva, eu tenho vontade de gritar, de sair correndo, e aí a gente começa a comparar nossa vida com os outros, e começa a olhar para o irmão, que fala, o irmão ali, meu Deus do céu, como é que pode, aquele irmão não presta, um cachorro sem vergonha, e ele tem, ele consegue, ele supera, e eu aqui, trabalhando, a gente sente pena de nós mesmos, sentindo autopiedade, vamos para frente do espelho, nos amaldiçoamos, dizemos que a gente não tem sorte na vida, porque a gente está desesperado por uma resposta, porque a gente quer concluir essa dor, a gente quer concluir esse fracasso, e Deus está dizendo, eu não vou concluir algo que eu não quero concluir, apenas para tirar um capricho. A pergunta que Moisés fez lá em Êxodo, quando me perguntarem quem é o meu Deus, o que eu vou dizer? Deus respondeu com uma resposta diferente, mas Jesus respondeu essa resposta, essa pergunta. O que não foi respondido em Êxodo, Jesus respondeu, lá em João capítulo 14, versículo 6. Ele agora diz quem ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Deus não respondeu para Moisés, agora Jesus define. E eu quero ministrar isso na sua vida. Você que não tem caminhos, respostas. Pastor, olha, eu não consigo mais entender, não tem lógica. Para de revirar isso. Quando não houverem respostas para suas perguntas, lembre disso que eu vou te ensinar. 3 coisas. 3. Primeira delas, quando não houverem respostas para suas perguntas, quando a matemática não fechar, lembre, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ainda que você não tenha todas as respostas, você sempre terá um caminho. Caminho é direção, caminho é diligência, caminho é percurso. A direção que tomamos determina o caminho que fazemos. E talvez não haja uma resposta clara do porquê faleceu, do porquê perdeu, do porquê o faturamento caiu, do porquê a mãe ficou doente, do porquê perdeu coisas, do porquê não aconteceu. E aí, agora você tem que entender, quando não houverem respostas, e a sua alma ela quer uma resposta, porque é assim que nós ensinamos, assim que nós aprendemos, desde que nascemos, há uma resposta para tudo há, e há respostas são importantes, mas tem coisas que não nos compete saber, tem coisas que Deus não vai dizer, porque se Ele falar vai encerrar aquilo que Ele está construindo. Respostas concluem processos, e quando não houverem respostas, entenda, há sempre um caminho. Sem caminho você não caminha, sem caminho você não avança. E é por isso que o caminho, quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, é por isso que o caminho diz o seguinte, olha, ainda sem respostas, se você estiver no caminho, você pode tomar decisões corretas, você pode fazer escolhas justas, você pode tomar decisões sadias, você pode decidir sua vida. Não há resposta, mas ainda assim você não vai enlouquecer. Não há uma resposta porque perdi, porque morreu, porque saiu, porque foi embora. Mas se você lembrar que Jesus é um caminho, quando não há respostas, mesmo com a alma em colapso, mesmo com a mente bagunçada, mesmo tremendo, frio na barriga, boca seca, se você lembra que Jesus é um caminho, se você se esforça para lembrar que Ele é um caminho quando não há resposta, se há caminho, há direção. Se há caminho, eu avanço. Se há caminho, eu consigo crer. Se há caminho, eu consigo persistir. Se há caminho, eu tenho decisões corretas. A alma está em colapso, mas se estou no caminho, eu encontro ajuda. Se eu estou no caminho, eu consigo avançar. A ausência de respostas só conseguem parar aqueles que não encontram em Jesus um caminho. A ausência de respostas só enlouquece aqueles que não encontram em Jesus um caminho. Jesus é o caminho quando não há respostas. Jesus é a direção quando não há respostas. Quando eu fecho os meus olhos e a vontade que tem é gritar, e aí vem, por quê? Por quê? Porque nós nunca nos achamos merecedores de sofrimento. Por quê? E aí você lembra que Jesus é o caminho, e caminho se faz caminhando. Aleluia.
E aí sua alma encontra direção, sua alma encontra abrigo. Você serve a um Deus de processos, um Deus que caminha com você. Jesus diz: eu não sou sua cura, eu sou seu caminho para a cura. Ei, eu não sou sua prosperidade, eu sou seu caminho para a prosperidade. Eu não sou a paz, não, eu sou seu caminho para a paz. Anda comigo que você chega lá. Anda comigo que você encontra o destino. Eu sou o caminho, eu não sou o destino, eu sou o caminho. Eu sou a rua, eu sou a avenida, eu sou a montanha, eu sou o vale, eu sou a descida, eu sou a subida, eu sou o caminho. Eu sou o caminho pedregoso, eu sou o caminho asfaltado, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sei que tem pessoas dizendo que o caminho é um curso da igreja. Eu respeito, irmãos, as regras das igrejas, eu respeito os cursos, eu respeito as regras eclesiásticas. Tem um monte de regrinha de como ser salvo, de como ser liberto, mas vou dizer a você, o destino que você espera, não importa se você está na Lírio, na Assembleia, na Batista, não importa. Se Jesus for o caminho, você chega. Se Jesus for o caminho, você chega. Se Jesus for o caminho, esse engodo, essa angústia, essa aparência de insatisfação no caminho você encontra, porque por mais que você esteja sofrendo, não tem companhia melhor do que estar num caminho que Deus trilhou. Você olha para um lado, tem uma paisagem diferente, você sabe que o que você está deixando para trás é difícil, não tem explicação, mas no caminho o Espírito te renova, no Espírito os anjos te alimentam, no caminho a fé volta, no caminho os dons são revelados, no caminho você começa a ter discernimento de saber quem é quem. Eu respeito cobertura espiritual, respeito paternidade, respeito aqueles que acreditam em demonologia, respeito aqueles que acreditam em voluntariado, em célula. Nós também acreditamos num monte de coisa, mas no final da história isso é tudo perfumaria, isso aí é tudo coisa secundária. Se Jesus for o caminho, em célula, em voluntariado, com encontro com Deus, seja lá o que você for fazer, se Jesus for o caminho, quando não há resposta, você sempre vai chegar onde Deus tem para você. Ele está dizendo: eu não sou o destino final, eu sou a ponte, eu sou a brecha, eu sou aquele que te levará a Deus. E se você não dispor de mim como caminho, como ponte, como alvo, não há alguém que pode chegar até a Deus sem Ele. Não há respostas, Jesus é o caminho. Não há respostas, Jesus é a verdade. Verdade, verdade. Ele está dizendo o seguinte: eu sou a única resposta. Por quê? Jesus, eu sou a verdade. Eu sou a verdade absoluta. Eu sou a verdade que põe fim à inquietação da sua alma. Qual é a verdade que põe fim à inquietação da sua alma? Jesus. Jesus. Por quê? Jesus, pare de revirar. Pare de abrir baús, pare. A inquietação da sua alma não vai ser sarada com isso. Não. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Só Ele é capaz de essa curiosidade humana, essa curiosidade intelectual de querer saber, querer vasculhar. Torna a sua vida mais fácil. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade que cala, eu sou a resposta final. Não há respostas humanas. Contente-se em saber que eu sou a verdade. Qual é a resposta da sua lágrima? Jesus é a resposta. Qual é a resposta da sua perda? Jesus é a resposta. Qual é a resposta desse falecimento na sua família? Jesus é a resposta. Alguns dirão que isso é um pensamento muito medíocre, conformista, mas eu diria que tem que ter muita fé para ter esse pensamento conformista. Isso é coragem, isso é ousadia de entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Jesus, Ele aquieta a nossa alma diante das incertezas que não param de chegar, porque Ele é a verdade da fé. Ele é inacessível à sabedoria humana. As escolas não o estudarão nunca, os livros nunca conseguirão registrar o seu tamanho, a sua mente. Ninguém vai conseguir estudar o nosso Deus. No grego, a palavra verdade no original significa certo e correto. O que é verdadeiro? É o que é correto, é o que é certo. Quando você diz Jesus é a verdade, quando não há resposta, você está dizendo é certo o que aconteceu, é o que tinha que acontecer. E eu quero declarar que essa verdade vai pulsar na sua vida hoje.
Essa verdade vai tomar conta do seu ser. Essa verdade, pastor, eu estou ficando louco. Ou Deus me responde, ou eu não sei, eu não respondo por mim. Meu irmão, não vos compete saber. Ele é o caminho. Você parou de andar porque Ele não era seu caminho. Você parou de andar porque Jesus não era seu caminho. Porque eu já vi gente tendo perdas. Eu já vi gente enterrando familiar num dia e no outro dia está na casa de Deus. Eu já vi gente com tumor incurável, maligno, sendo levantado. E já vi gente com um problema banal, caindo no chão. Porque se Jesus é o seu caminho, você sempre vai ter uma direção. Jesus é a verdade. É a verdade que está lá em Salmo 25:5. Guia-me na tua verdade. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, a minha esperança, e em ti confio. Se eu tenho a verdade, eu serei guiado por ela. Eu sei que por mais que doa, é a verdade. O salmista diz: guia-me na tua verdade. Guia-me na tua verdade. Quando eu não entender, quando a conta não fecha, guia-me, eu não vou duvidar, eu não posso duvidar. Guia-me na tua verdade, guia-me na tua verdade. Guia-me, Senhor, eu quero forçar minha mente, eu preciso forçar minha mente. Guia-me na tua verdade, guia-me. A minha alma está falando um monte de bobagem para mim, meu corpo está falando um monte de bobagem. Guia-me na tua verdade. As pessoas não calam a boca à minha volta, mas eu preciso, guia-me na tua verdade. Guia-me, Senhor, guia-me. Eu sei que eu estou fazendo papel de trouxa diante dos homens. Eu sei que as pessoas estão querendo uma resposta, estão dizendo como Jó, os amigos de Jó falaram: você pecou, não é possível, você está tão doente, tanta tragédia. Fala, confessa seu pecado. Mas as pessoas não vão entender, porque elas não entendem o que Deus está fazendo. E Deus está dizendo: se eu responder o que você está querendo, eu concluo um processo. Se eu responder, respostas concluem processos, respostas concluem etapas. Eu não posso responder: durma. Hoje mesmo você resposta sabendo que ainda nessa situação há um caminho e há uma verdade. Qual é a verdade que você vai dizer? Jesus, Jesus. Qual é a verdade que você vai dizer para o exame médico? Jesus, Jesus. Qual é a verdade que você vai dizer para o tumor? Jesus, Jesus. Qual é a verdade que você vai dizer para o extrato bancário que está cada dia mais vermelho? Jesus, Jesus, Jesus. Por que está acontecendo isso? Jesus, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. É aquela verdade do Salmo 51, versículo 6, que coloca no íntimo do homem a verdade. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, e faz-me conhecer a sabedoria. É a verdade absoluta. É crer acima da tribulação, acima da nudez. É aquela verdade que sabe que Jesus é correto, Jesus faz o certo, é amargo. É a verdade do Salmo 91, versículo 4, que é a minha proteção. O Salmo 91, 4 diz que Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. E sua verdade é escudo protetor, é escudo. Por que eu não caio? Por que eu não enlouqueço? Por que as pancadas não me ferem? Por que os adversários cada dia têm mais ódio? Porque bate, persegue, humilha, e nada afeta. Ao contrário, porque a verdade, Jesus é o meu broquel, Ele é o meu escudo. Por que na empresa puxam o meu tapel, falam mal de mim o tempo todo? Por quê? E eu estou sempre lá fazendo meu trabalho, não sendo interferido, porque Jesus é a verdade, Ele é a proteção, Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção. Por que eu ainda não fui para o remédio? Por que todo mundo que passou por isso está no calmante? Todo mundo está tomando antidepressivo, está no maracujira, e você está lá com um sorriso no rosto? Porque a verdade é o nosso escudo e broquel. É a verdade do Provérbios 12:17. É a verdade da perfeita manifestação da justiça de Deus. Quem fala a verdade, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. É a verdade que eu não preciso mais ter torcida organizada. Deus não chamou um grupo, Deus chamou você. Por que você quer ir para o céu em grupo? Por que você quer ter força em grupo? A salvação é individual, a fé é individual, o arrebatamento vai ser individual. Por que você está montando um grupinho de amigo? A opinião das pessoas não define o lugar para onde você vai. O que define o lugar para onde você vai é o que você pensa. A opinião de ninguém muda seu destino, só a sua opinião. Agora, se você for um fraco, influenciável, um frouxo, que não tem Jesus por caminho e não tem Jesus por verdade, qualquer endemoniado tira você do rumo. Gente que um dia acredita no amarelo e no outro dia acredita no branco. A coisa mais terrível que tem, gente, são pessoas sem personalidade, que não sabem o que pensam. Um dia acredita em algo e outro dia acredita em outra coisa. Um dia escolhe um lado e outro dia escolhe outro lado. Isso é feio. Isso é covardia.
feio para você. Jesus diz: ou você é quente, ou você é frio. O morno, eu tenho nojo, dá ânsia, dá ranço. Morno. Escolhe o lado da verdade. Quando não tem respostas, Jesus é o caminho, a verdade, e Ele é a vida. Não tem respostas? Marta e Maria estão lá. Por que Lázaro morreu? Por que meu irmão morreu? Por que eu mandei bilhete, o senhor não veio? Já enterrou? Por quê? Jesus diz em João 11:25. Não tem resposta? Não tem, Marta e Maria, resposta? Vou te dar a resposta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem uma resposta? Descanse sabendo que eu sou a vida. A morte é o maior temor do ser humano. E não digo só a morte física, a morte de qualquer área. A morte da alma, a depressão profunda, a morte dos sonhos, a morte financeira, a morte de um casamento. A morte, porque a morte é o fim. E por isso que Jesus disse: quando não houverem respostas, e você pensar que é o fim, acredite que eu sou a vida. A vida sou eu. A ausência de respostas não vai te matar. Por quê? Porque eu sou a vida. Se a vida fosse você, qualquer um te mataria. Mas durma sabendo que a sua vida é a minha vida. Eu sou a vida. E a minha vida, diz o Senhor, ninguém tira. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja falido, viverá. Ainda que esteja quebrado, viverá. Ainda que esteja num estado de podridão, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja abandonado, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja em colapso nervoso, quem crê em mim, ainda que esteja ferido pelos cantos, quem crê em mim, oh meu Deus do céu, ainda que esteja sem futuro, viverá. Quem crê em mim, ainda que perda, ainda que morra, e ele fala, ainda que morra, ainda que não haja uma resposta plausível, ainda que a matemática não feche, mas se você crer em mim, que eu sou a vida, viverá. É o único que pode garantir a vida, é Jesus. Se você tem medos e tremores e temores, eu quero que você responda às suas perguntas. Eu não sei o porquê perdi, eu não sei porquê estou vivendo isso, mas eu tenho um caminho, eu tenho uma direção. Nunca mais diga, eu não sei o que vou fazer da minha vida a partir de agora. O que será de mim? Para onde eu vou, meu Deus? É a alma falando, a alma. A covarde alma. Nossas emoções são tão mentirosas. Para onde eu vou? O que será de mim? Ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Agora sem isso, agora sem ele, agora sem ela. O que vai ser de mim? Ah, estou perdido. Como perdido? Eu sou o caminho. Só está perdido quem não tem caminho. Você tem caminho, sim. Mas Senhor, eu preciso dar uma satisfação para minha empresa. Eu preciso te dizer para minha família, porque isso, as pessoas estão me cobrando uma resposta. Eles estão dizendo, se eu fosse Deus, servo de Deus mesmo. A resposta é, Jesus é a verdade. Vem aqui, me explica o que aconteceu. Jesus é a verdade. Não é possível, vá atrás. Tem que ter uma explicação. Que? Tem uma explicação. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E por que você está em pé? Você perdeu tudo? Porque ainda que eu tenha perdido tudo, se eu crer nele, ele é a vida. Ainda que eu esteja bem pior do que já estive antes, quem crê nele, ainda que esteja bem pior, viverá. Ainda que esteja bem angustiado, viverá. Ainda que esteja bem abandonado, viverá. Quais são as perguntas que não tem resposta? Quais são as perguntas? Talvez não seja a minha avó, mas a sua mãe, seu pai, sua empresa, seu casamento, seu namoro, seu noivado. Enquanto Deus não me diz,
Eu declaro que nós vamos implodir o inferno nessa manhã. Eu declaro que nós vamos levantar a nossa cabeça e olhar para aquelas perguntas que martelam a nossa cabeça. Por quê? Por que nasci naquela casa? Por que perdi aquilo? Por quê? Por quê? Por que eu tive aquela mãe? Por que morei no orfanato? Por quê? Por que perdi? Por que não consegui? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você vai dizer: eu não entendo, mas eu sei que tem um caminho, aleluia, tem uma verdade e tem uma vida. E se eu tenho um caminho, uma verdade e uma vida, eu chego onde Deus tem para mim. Jesus é a resposta. E é por isso que eu entendo Abacuque capítulo 3 versículo 17. Que texto maravilhoso. Ele está colocando perguntas que não tem respostas. Ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quando não houverem respostas, essa é a minha atitude: esperar baixar a poeira, deixar a alma gritar dentro de mim. Deixa a alma gritar. Ela é louca, ela não sabe ver além do que está acontecendo à minha volta. Então deixa ela falar, eu só não vou dar valor para ela. Grita aqui da minha alma que eu vou morrer, não tem problema. Pode gritar, alma, que eu estou fracassado, grita. Pode gritar aqui dentro que eu sou um perdedor. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to
and always free.